Com a palavra, vereador José D'Ambrós. Declaração de líder, presidente. Prejudicado. Palavra, vereadora Estela Balardim. Cedo meu espaço à vereadora Rose Frigeri. Com a palavra, vereadora Rose Frigeri, da tribuna. A gente não pode... Então, nem sei... Vou até subir na... Bom, bom dia novamente. Então, hoje eu ia usar meu grande expediente para colocar uma situação aqui da nossa cidade, mas eu acho que a comemoração foi tão bonita, né? Acho que está tão bom assim falar a questão da cultura, a importância da cultura para a nossa cidade. E das mulheres, não só a cultura, como bem disse a Tadiane Tronca, né? Não só aquela cultura que a gente vê, mas tudo aquilo que fomenta o que está no palco. Hoje a gente sabe, né, que um dos maiores PIB do Brasil vem da área cultural, a movimentação da questão econômica, né, que a cultura traz. Então, eu estou bem feliz. Antes de entrar no assunto do grande expediente, né, quero dizer que eu estou bem feliz por essa homenagem. Foi linda a apresentação aqui e eu acredito que todos os colegas vereadores e vereadoras assim também entendem, né? Mas eu quero falar um pouco, eu não consegui fazer os slides, porque foi muito rápido, mas eu quero falar um pouquinho dos 2 dias que eu passei em Goiânia na semana passada, que foi uma agenda basicamente na questão de políticas públicas para as mulheres. Por que isso? Porque, na verdade, eu sou a coordenadora, a procuradora da PEN, então todas os convites, todas as coisas boas que a gente tem e que pode trazer para a nossa cidade, a gente acaba indo visitar e buscando essa nossa experiência, né? Eu acho que é isso que move todos nós. Na quarta passada, eu tive a oportunidade de ir na cidade de Goiás, é uma cidade próxima a Goiânia, que foi a primeira capital de Goiânia, de Goiás, desculpa, e lá nós temos uma administração que investe muito em políticas públicas para as mulheres. Então, a primeira, além de conversar com o prefeito de lá é o prefeito do Partido dos Trabalhadores, é o 4º mandato numa administração petista, né? Então, vem numa continuidade de investimento nas políticas, coisa que a gente sabe que deveria ser e deve ser em todas as administrações, se a coisa... vale a pena, se deu certo, tem que ter uma continuidade dos próximos governos, né? E além dessa conversa sobre vários pontos, né, inclusive na área da saúde, com o prefeito, eu posteriormente visitei um projeto chamado Cora Coralina. Cora Coralina é uma poetisa que nasceu na cidade de Goiás e tem um projeto de mulheres que buscam fortalecer as mulheres, especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente tem falado muito na violência aqui, as minhas colegas vereadoras, né, que fazem parte da PEN, vira e mexe, a gente entra nessa pauta da violência contra as mulheres e nós estamos no agosto lilás, que é o agosto, que é o mês que se fala de diversas formas, nós teremos um calendário imenso sobre ações para combater a violência, porque é o mês que está fazendo aniversário também a Lei Maria da Penha, mas eu busquei trazer aqui, e eu acho importante, quando a gente fala da violência, não ter a violência como uma coisa inevitável, ter a violência no combate, e para isso são necessárias políticas públicas. Não dá mais para falar só no combate ao feminicídio,
que dos 52 que aconteceram no Brasil este ano, 14 foram no Rio Grande do Sul. Então, vocês imaginam um país continental como é o Rio Grande do Sul, o Brasil. 27 estados. Um estado que, infelizmente, é o nosso, ter 14 das 52 mortes. Ainda precisamos falar da violência. Mas, para que não chegue a esse processo, eu acho que nós temos que partir para experiências que busquem tirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade. Então, eu conheci esse projeto, que é um projeto autônomo, que teve auxílio do governo federal, tem auxílio do governo municipal, e que as mulheres produzem cerâmicas, receitas tradicionais, livros. Elas fazem tudo isso, elas vendem no mercado público, que eu também tive a oportunidade de conhecer. Tem a loja do projeto, que vendem as coisas que é feito pelas mulheres. Além disso, elas recebem encomendas de produtos, especialmente de cerâmica, do Brasil inteiro, de São Paulo, Rio de Janeiro, da própria capital federal, que é ali próximo, né? Elas fazem isso e recebem por isso, e é uma forma de saírem da sua situação de vulnerabilidade, de terem condições minimamente econômicas, mas não só isso, de trocar experiência, um lugar de encontro, um lugar onde elas conversam sobre as suas situações, e muitas delas são resgatadas da situação, muitas vezes opressora, que elas viviam, né? Então, é um projeto muito importante. Eu acho que aqui nós podemos, talvez, pensar em algo parecido, porque é através desses projetos que a gente constrói políticas públicas também. Eu conheci também o Centro de Atendimento às Mulheres, que como é a cidade de Goiás, ela é bastante pequena, ela não vai ter a Casa da Mulher Brasileira, como nós vamos ter aqui em Caxias, como Goiânia está tendo, que eu também tive a oportunidade de conversar sobre isso, mas ela tem um centro de atendimento, que aí sim, elas trabalham com mulheres já vítimas de violência. E assim, nós temos aqui em Caxias a Casa Viva Raquel. Só que na Casa Viva Raquel, nós não temos, infelizmente, a estrutura que uma casa de atendimento às mulheres vítimas de violência devam ter. Nesta cidade, que é bem menor que Caxias, eles têm 40 horas. Uma assistente social, uma assessora jurídica, estagiária de direito, psicólogas, 2 psicólogas. Então, é uma estrutura que ajuda com que aquelas mulheres não fiquem lá 2, 3 meses e depois saem e sem continuidade algumas, elas são encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, é toda uma rede que ajuda a resgatar essas mulheres daquela situação. Então, realmente, são propostas que eu tenho certeza que nós vamos discutir na PEN e talvez levar aqui para o prefeito, como nós levamos, vereadora Andressa Malma, Andressa Marques também assinaram a proposta de criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui em Caxias. E agora, falando nisso, saiu na imprensa, né, a semana passada, a nossa ideia não é simplesmente criar mais cargos ou qualquer outra estrutura. Nós queremos uma secretaria que tenha visibilidade, que tenha verbas para fazer minimamente o investimento. Não basta, chega de nós dizermos que todo mundo é contra a violência, todo mundo é contra o feminicídio, todo mundo é. Mas, efetivamente, o que nós temos feito para evitar que chegue à violência ou que chegue ao feminicídio? Muitas vezes se fala, tem que aumentar a pena do agressor, tem que garantir sua punibilidade, mas não é isso só que nós queremos que não tenha agressor, que não precise chegar a esse ponto de já estar dado o ciclo da violência. Nós sabemos inúmeras vezes que ninguém acorda, está tudo bem e daí resolve matar sua companheira.
ou ferir gravemente sua companheira. Isso é um ciclo que já vem. Quais as políticas públicas que nós temos no município de Caxias do Sul para evitar que isso aconteça? É disso que nós estamos falando. Nós precisamos falar sobre isso. Na cidade, em Goiânia, eu visitei a secretária, ela é do partido União Brasil. Até brinquei com ela, disse assim, vamos falar lá, levar essa ideia para Caxias do Sul, que nós temos, né, União Brasil no governo. Elas têm a Secretaria de Mulheres, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, mas que trabalham vários temas vinculados a isso. A Casa da Mulher Brasileira, eu vou pedir uma declaração de líder para concluir, por favor, presidente. Segue em declaração de líder da bancada do PT, vereadora Rose Frigeri. Quando ela assumiu este ano, 7% apenas do valor do governo federal tinha sido empenhado em problemas de licitações, etc. Hoje, 25% da Casa da Mulher Brasileira, que faz 2 anos que foi depositado o valor, está sendo construído e a ideia é que 8 de março do ano que vem ela seja inaugurada. E agora eu vou fazer uma ponte com a nossa situação aqui em Caxias. E final de 2023, eu tive a oportunidade de estar em Brasília, de conseguir, já vínhamos discutindo, mas, como se diz, uma expressão que eu até não gosto muito, né? Mas vamos bater o martelo, de trazer para Caxias do Sul, então, a segunda Casa da Mulher Brasileira do Rio Grande do Sul. Só que até agora, eu, que estive fazendo toda essa relação, que fiz essa relação com o governo do estado, com o governo municipal, que o prefeito já em fevereiro apresentou um terreno, que era isso que o prefeito tinha que fazer, que depois teve uma tentativa de troca de terreno, mas daí manteve. Até hoje, eu já falei mais de uma vez aqui nessa tribuna, eu não consigo, representando a PEN, porque não é uma vereadora da maior cidade do Rio Grande do Sul que está tentando uma agenda com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania do Estado e com o secretário de Segurança Pública do Estado. Não sou eu, vereadora Rose Frigeri. Sou eu, procuradora da PEN, representando 7 vereadoras da maior cidade do interior do estado, que terá uma Casa da Mulher Brasileira, que está, desde março, tentando uma agenda com esses secretários e não consegue. Recentemente, eu pedi ajuda para o presidente da Assembleia, deputado estadual Pepe Vargas. Ele conversou com o secretário Peruquinho, o secretário disse, depois de muito tempo sem me responder, que faria essa agenda na próxima semana, que era para entrar em contato com a assessoria dele. Entramos em contato com a assessoria e não é nem assim, vamos ver, vereadores, estamos procurando uma data. Nada. Simplesmente nós ficamos sem resposta. Isto é uma desconsideração, não comigo, não com as 7 vereadoras, é uma desconsideração com a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Então, eu quero publicamente aqui, mais uma vez, pedir para que os secretários, que nós temos uma pauta que já foi tirada há muito tempo para levar para Porto Alegre, as vereadoras que estão aqui presentes não vão concordar comigo, que eram 2 pautas centrais, ver a garantia, que era para já começar as obras agora em setembro. Nós não sabemos em que pé está essa discussão. Era para ter essa conversa. Até hoje nós não conseguimos, que isso está com a Justiça, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e com o secretário de Segurança. Nós temos uma proposta tirada em reunião de PEN, tirada na reunião da Rede Municipal de Mulheres, que, para quem não sabe, a Rede de Mulheres, ela reúne uma vez por mês, ela é coordenada pela Coordenação de Mulheres da Prefeitura, através da coordenadora Giane, e ela tem uma rede muito forte aqui em Caxias. Nós ainda precisamos
acertar algumas coisas e tal, mas ela tem a Patrulha Maria da Penha, tem várias entidades, tem o CONDIM, que é o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, que reúne mais um monte de entidades. Nós temos uma rede de apoio à questão das mulheres muito grande, muito forte aqui. Esta rede também tirou a necessidade de nós conversarmos para ver mais uma delegacia de mulher aqui em Caxias, que não precisa muito. É só garantir que a delegacia de mulher que terá dentro da Casa da Mulher Brasileira, que isso é um dos princípios óbvios, né? Não vai existir a Casa da Mulher Brasileira se não tiver a delegacia da mulher lá dentro. Mas que a DEAN que existe hoje, ali na esquina da praça, ela continue. Porque o que nós sabemos hoje, e dito pela própria delegada, porque, pasmem, né? Isso foi outro problema do governo do Estado. 2 dias depois que tiveram aqueles 10 assassinatos aqui no Rio Grande do Sul, o governador, das 2 delegadas que tinha, tirou uma, botou como titular numa outra delegacia. Isso é bom, é ótimo, nós queremos que as mulheres delegadas e que os delegados, de modo geral, tenham sua própria delegacia, mas simplesmente deixou a delegacia da mulher com uma delegada só, que tinha 2. Foi isso que nós ganhamos aqui depois daqueles feminicídios do feriado da Páscoa e do dia 21 de abril. Então, nós temos essa luta por continuar mais uma DEAN, porque, colegas e quem nos acompanhe, não existe possibilidade, é enorme o número de processos que entram todos os dias, uma delegada para despachar, sem contar para o atendimento das pessoas. Nós estamos tentando levar isso com dados, com argumentos, e os secretários não respondem a esta casa. Então, eu não sei, né, se teria que ter uma intervenção direta do governador ou de que forma a gente pode chegar a um secretário estadual que desconsidera a nossa pauta, sequer respondendo nossos e-mails ou o WhatsApp. Uma parte, vereadora. Sua parte, então, de imediato. De parabenizar, primeiramente, por ter trazido esse tema e as informações. Nos preocupa quando a gente vê o nosso estado, o nosso município. A gente tem falado muito sobre essa epidemia de feminicídios, de violência contra a mulher. E aí nós temos a oportunidade de fazer medidas efetivas e a gente não vê o comprometimento dos governos em relação a isso, né? Tanto o governo municipal, mas estava conversando aqui com o vereador Lucas, tudo que depende do governo estadual é complicado, né? A gente ter acesso, parece que não anda, não vai, e essa temática das mulheres não é mais algo secundário, terciário, como achavam tempo lá atrás, é prioridade. Mas para ser prioridade não pode ser só no discurso, tem que ser na prática também. Portanto, temos que cobrar a partir da rede aqui, a partir da PEN. Nosso trabalho a gente tem feito, né? Fomos apresentar as demandas para o prefeito Adiló e, sem dúvidas nenhuma, não vamos desistir de fazer os enfrentamentos necessários para que as nossas demandas sejam atendidas, porque é sobre a vida das mulheres, portanto, interessa a toda a sociedade. Obrigada, vereadora Rose. Obrigada, vereadora. E, às vezes, eu fico pensando, eu acho que, acabei de falar, né? Nós temos que mudar um pouco a pauta da violência e tem que investir em políticas públicas para evitar a violência. Mas aí tu ouve, por exemplo, que o cara dá 61 socos numa pessoa, né? Que até hoje eu não entendi como é que... Eu não consegui olhar todo o vídeo, não consegui. Mas não sei como ela sobreviveu. Aí termina, nem sequer acabou a discussão sobre aquilo, o outro dá 127 facadas, né? Então, como que tu não vai falar sobre isso? Porque não é só as mulheres que estão morrendo, é a sociedade que está doente. Vocês têm noção? Será que as pessoas têm noção do que acontece com a família? Essas pessoas tinham filhos. O que acontece com um filho desses? Se o pai, na melhor das hipóteses, vai preso, o que acontece com essas crianças? Quantas crianças existem no Brasil vítimas de mãe que foi morta pelo pai ou pelo padrasto que matou? Como que fica essa geração? Elas estão tendo atendimento? Ou elas vão ir enlouquecer e fazer com que a violência realmente seja talvez a única solução de vida? Então, quando a gente fala do feminicídio, são 50% de mulheres no Brasil. E são essas mulheres que estão sendo, de alguma maneira, vítima.
Então, é uma coisa séria e grave e não é só para as mulheres debater. Eu já falei aqui, nós já falamos várias vezes e nós trazemos isso aqui porque é uma pauta. Nós vamos levar uma das propostas também do Agosto Lilás é levar para as escolas que as coordenadoras pedagógicas façam esse debate com as crianças, que não é normal a violência, qualquer tipo de violência. Nem com as crianças, nem com ninguém. Não é normal. Porque eu, como professora, já ouvi. Bah, prof, minha mãe, o meu pai depois começou a bater com ela depois de um tempo com pantufa. E ela dizia que as pantufas não deixavam marca. Então, ela não ia nem poder denunciar, fazer exame, eles diziam, porque as pantufas... Agora, vocês imaginem a humilhação de uma pessoa apanhar do seu marido com pantufa na frente das crianças. Os alunos diziam na sala de aula, como uma coisa, assim, cotidiana no seu dia a dia. Não dá para ser assim. Não dá. Então, esta falha, esse corte, nós precisamos muito acabar com isso. Acabou meu tempo, né? Mas eu conclamo a sociedade que se junte nessa luta, porque ela realmente não é uma luta só das mulheres. É uma luta da sociedade que está violenta, doente e que precisa encerrar. Só para concluir mesmo, eu estava ouvindo uma juíza que ela falou, e a gente sabe disso, que se continuar no mesmo ritmo que as mulheres estão avançando em direitos, né, demorará 150 anos para ter igualdade entre homens e mulheres. E é só a partir da igualdade que acabará a violência. Eu acho que ninguém aqui quer esperar 150 anos para acabar a violência sobre as mulheres e, portanto, sobre a sociedade. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Passo os trabalhos para a vereadora